Fala, meu povo, o assunto de hoje é polêmico. Hoje a gente vai falar sobre concursos e premiações. Ai, tem muita coisa pra gente falar, muita água pra rolar, muito espumante pra beber. Então eu sou o Lucas. Eu sou a Priscila. E juntos a gente apresenta o Pode Nero. Pri, então vamos falar de um assunto que a gente entende bastante, até porque a gente participa efetivamente de muitas partes desse assunto, que são os concursos, premiações, guias de vinhos. Eu acho que a maioria das pessoas tem um pouco de dúvida sobre como que um produto é eleito o melhor do mundo, ou ele ganha 99 pontos, 90 pontos, medalha de ouro, medalha de bronze. Então o que tu tem a me dizer sobre o mundo dos concursos e premiações? Perfeito. A gente sabe que hoje muitas pessoas ainda acabam tendo como uma métrica a questão de premiações dos produtos, às vezes por insegurança ou por, enfim, não conseguir se aprofundar muito nesse mundo. Então as pessoas acabam tendo isso como um balizador. Então uma coisa que eu acredito que seja a grande dificuldade das pessoas é conseguir identificar a diferença de ter uma premiação em si ou de ter uma medalha que ela ganhou num concurso. Então, quando a gente fala de mundo do vinho, mundo do espumante, a gente está falando de dois mundos distintos, onde a gente trabalha hoje com muitos concursos, que eles são chancelados, né, pela OIV, eles têm uma organização. Não sei se tu quer falar um pouquinho do que é a OIV para o pessoal saber. Na verdade, então, como tu falou, são muitas premiações, muitos produtos, e eu acredito que o consumidor, às vezes, fica um pouco perdido na hora de escolher o produto ou na hora de entender o que é uma premiação ou concurso, né? E a gente tem que entender que é uma forma de promover a marca e até a gente tem que considerar que existem centenas e centenas de rótulos. Como que num supermercado, numa loja de vinho, num restaurante, eu vou ter um facilitador para tomada de decisão, para escolher aquele vinho, quando eu não conheço, às vezes, o rótulo? Então, quando tem uma curadoria de um concurso, de um crítico de vinhos, eu acho que isso acaba ajudando o consumidor, né? Só que a gente tem que entender que existem os concursos, que eles são chancelados pela OIV, que é a Organização Internacional da Uva e do Vinho, que ela é sediada na França, e ela é o principal, digamos, conselho regulador das legislações, das técnicas empregadas tanto para a produção de uva, elaboração de vinho, quanto também para a parte técnica de degustação no concurso. Então, por exemplo, no Brasil, existem concursos que acontecem aqui. Não existe só concurso em outros países. Mas aqui somente um é chancelado pela OIV, né? E é interessante a gente explicar mais ou menos o que é a diferença. Tipo, um concurso, eu sei que existe uma técnica, existe um corpo, um jurado, né? Que ele tem um embasamento técnico e segue algumas leis, digamos assim, para dar a nota pro produto. Mas agora se eu falo, por exemplo, de um guia, qual que é a principal diferença? Então, vale lembrar que esse movimento, quando a gente fala dos guias, principalmente de referências, ele é um movimento que ele não é tão antigo. Isso começa ali em volta de 1960, 1970, quando as pessoas elas saem daquela necessidade, porque antigamente as pessoas elas procuravam muito segurança alimentar. Então, elas só consumiam um produto que tinha uma cautela, ele tinha um órgão regulador. E a partir dessa época, as pessoas já tinham atingido uma base desse movimento e elas começam a entrar num movimento um pouquinho mais estético. Então, elas vão querer um restaurante que tenha um guia Michelin, elas vão querer um vinho que ele tenha sido referenciado por uma pessoa que elas têm confiança, que elas conheçam, e é algo que a gente traz até hoje, nos dias atuais, quando a gente vai comprar algo e a gente busca a opinião numa pessoa que a gente tecnicamente confia, uma pessoa influente que vem nesse movimento. Então, quem começou isso foi o Robert Parker, né? Ele começa esse movimento ali em torno de 1975, e ele começou a provar os vinhos e escrever a opinião dele, escrever essas críticas, escrever o que eles achavam, e aí as pessoas começaram a se basear nisso. E aí, a partir dele, então, vem outros inúmeros críticos extremamente famosos, e eles começam, então, a dar uma pontuação. Então, quando a gente fala dessa premiação, a gente está falando da opinião de uma pessoa que muitas vezes não vai levar tantos embasamentos teóricos em
em questão, ela só tá colocando a opinião dela, claro, depois todos eles estudaram, conseguiram se aprofundar muito, mas a gente tá falando da opinião de uma pessoa isolada, na maioria das vezes. E aí quando a gente vai bater num concurso, a gente tá falando de regras extremamente rígidas, de uma banca, de diversos profissionais que estão ali degustando o mesmo produto para chegar no parâmetro. E totalmente neutros, né? Totalmente neutros, e a gente também vai ter alguma coisa que é bem diferente, que é o máximo de pontuação. Então, num concurso, a gente não vai poder ter todos os produtos premiados. Às vezes, quando a gente fala num guia, a gente pode acabar tendo vários produtos premiados. Então, quando a gente fala em concurso, normalmente a base é 30%, a gente não pode ter mais de 30% desses vinhos premiados. Então, a gente consegue ter uma cautela um pouquinho mais técnica, digamos assim, enquanto a premiação, não que isso seja menos importante, ela poderia ser dita como um pouco mais como uma opinião, como um conselho dessas pessoas que acabam sendo influentes nesse mundo. Isso que tu falou, Pri, da questão dos 30%, né? Só para as pessoas entenderem. Basicamente, se eu enviasse 1.000 amostras para o concurso, 300, elas entrariam para dentro desse ranking de produtos que são premiados, porque existem vinhos, desde os tops incríveis, que realmente são imbatíveis, até vinhos muito básicos, né? Então a gente precisa ter esse limitador na hora do concurso. E o que a Pri falou da questão, por exemplo, dos críticos, né? O primeiro, talvez mais famoso dos críticos é o Robert Parker. É o cara que fez fortuna, que acabou gerando conceito, e a partir dele outros críticos de vinho foram nascendo. Então a gente pode falar de Hugh Johnson, Jancis Robinson, James Suckling, Tim Atkin, Patrício Tapia aqui na América do Sul. Então existem vários. Então quando a gente fala, por exemplo, de um crítico, um jornalista, um estudioso do mundo do vinho que vai fazer a curadoria, a gente está falando de um estilo que ele segue. Isso não é nem melhor nem pior que um concurso, mas é o estilo que ele privilegia. Por exemplo, se eu falo de Robert Parker, qual é o perfil de vinhos que chama muito a atenção do Robert? É aqueles vinhos intensos, encorpados, com álcool alto, com madeira marcada. Geralmente esse estilo ele coloca como vinhos ícones. Agora, se eu falo de uma Jancis Robinson, eu já falo de uma crítica de vinhos que ela preza muito mais pela acidez, pelo frescor, pela elegância, persistência. Então são coisas diferentes, né? E agora, Pri, perguntando, por exemplo, sobre pontuação ou sobre medalha. Então, como que é mais ou menos pesado isso? Tipo, como que uns ganham medalha e outros ganham pontos? Perfeito. Normalmente, quando a gente começa a fazer a curadoria do vinho, né, tanto em concurso quanto o pessoal que faz isso por conta, né, esses influencers, digamos assim, do mundo do vinho, eles vão ter uma série de fatores, pesos diferentes, seja da qualidade do vinho, da intensidade, eles vão pontuando e aí no final eles vão ter uma soma total. Vale lembrar que essa soma nem sempre vai ser 100. Então, cada um deles, principalmente quando a gente não tá falando de concurso, vai ter uma forma, uma métrica diferente. Então, vai ser uma soma de pontos que eles vão dar para características do vinho. E no final, eles vão, então, ter uma chancela de medalhas que eles vão dar de acordo com essa pontuação. E nesse ponto, vale muito a gente falar dessa questão dos 30%. Então, às vezes, tu pode ter um produto que tem uma pontuação alta, mas como tu tem vários produtos que têm a pontuação mais alta, vai acabar não entrando nessa classificação. Tipo, se dá empate. O que acontece? Sente e chora, vai fazer o quê? É tipo isso, então é legal a gente perceber que quando a gente está num concurso, né, então existem várias categorias para que a gente consiga analisar o vinho. Então, tem a parte visual, olfativa, gustativa e geralmente tem a apreciação global do vinho, como que ele se comporta, né? E cada item tem um peso, e a gente vai chegar a imaginar 90 pontos. Só que tem centenas de vinhos que vão ganhar 90 pontos dentro da mesma categoria. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que premiar muitas vezes com medalhas. Então, de 89 a 91 pontos. Isso não é regra, tá? Cada concurso tem a sua limiar para fazer essas premiações. Então ele vai ser medalha de ouro, exemplo, né? Então, a partir dessa pontuação vai ter a medalha de ouro. Mas muitos críticos, eles gostam de dar pontos, né? Então, por exemplo, o Parker ia de 80 a 100, Sim. Se eu não me engano, tá? Mas, abaixo disso ele nem pontuava. Exato. Ele tinha muito vinho pra provar, né? Exato. Então, ele ainda é vivo, tá, galera? Mas, só não trabalha mais nisso. Só aposentou. Agora ele bebe por esporte. Amém. Nossa meta. Nossa meta, é o Brasil que eu quero. Objetivo de todos os dias. Então, o que vai acontecer é que muitas vezes, esses críticos também têm outras métricas para avaliar. Tipo, a Jancis, ela avalia até 20 pontos. E geralmente, se o vinho tá meio empatado, ela coloca assim,
17 mais, 18 mais. Então é uma forma dela ir enquadrando esses vinhos e diferenciando eles. Mas uma coisa muito importante que a gente não leva em consideração também é a questão do peso que isso tem no povo, na boca do povo. Então eu vejo que às vezes as premiações elas causam uma confusão. Ao invés de ajudar o consumidor, elas também podem confundir. Então, quando a gente vai, por exemplo, premiar um produto como o melhor da categoria ou a revelação do concurso, a gente tem que entender que aquilo é muito sério. E que as vinícolas que defendem isso e propagam isso, pelo menos a gente, que é da Ponto Nero, a gente leva muito em consideração o histórico e a credibilidade desse concurso. Exato, a gente sabe que uma questão muito importante é essa questão de ser um concurso chancelado pela OIV. Uma coisa também muito importante quando a gente fala de concurso e de influencer, que eu acho que vale muito ressaltar, é que tu mesmo comentou, né, que muitas vezes essas pessoas que são desse mundo, elas têm um estilo preferido. Então, quando a gente fala de um concurso sério, que tem esse chancelamento, ele acaba tendo uma porcentagem. Então, a gente não pode, normalmente, escrever só vinhos tranquilos. A não ser, claro, seja um Chardonnay do Mont, seja um Tanat do Mont. Mas, normalmente, quando a gente fala de concursos gerais, existem porcentagens. Então, a gente vai ter uma porcentagem de premiação para espumantes Brut, para espumante moscatel, a gente vai ter para vinho tinto, a gente vai ter para vinho branco, a gente vai ter para vários tipos, várias formas. Sim. Assim acaba sendo justo para todo mundo. E legal que a Pri falou, por exemplo, ela citou alguns concursos. Tem concursos que eles são mais amplos, né? Então eu posso inscrever os meus vinhos nas mais diversas categorias, né? Desde vinho licoroso até vinho espumante. Mas existem alguns, por exemplo, que avaliam a uva, tipo que ela citou, Chardonnay du Monde, então Merlot du Monde, ou efervescentes, que é só os espumantes. Então é legal a gente entender o perfil de cada concurso. E ao longo dos anos, a Ponto Nero esse ano completa 15 anos. Né? Então, ao longo desses 15 anos, a gente já percebeu, por exemplo, que o nosso espumante brasileiro, ele performa melhor em alguns concursos e alguns estilos. Então, tem concurso que aprecia mais o espumante brasileiro Moscatel, que é aquele mais docinho. Tem outros que gostam mais do Brut. Então isso a gente vai acabando jogando um pouco para ver como que isso vai acarretar numa futura premiação, porque nosso objetivo é ganhar, né? Exato, e vale lembrar que normalmente esses concursos, principalmente os mais reconhecidos, são internacionais. Fora isso, então, né, o valor, claro, em dólar e em euro, então a gente não pode ficar jogando. Galera, sério. Então, obviamente a gente não pode abrir números, mas é um investimento muito grande que a vinícola faz para ser reconhecida. E eu lembrei de uma coisa muito importante dos concursos, Pri. Quando a gente fala, por exemplo, de exportação de vinho. Hoje o Brasil é um país relativamente pequeno, produtor de vinho, mas para exportar, como que eu vou demonstrar que meu vinho tem qualidade? Muitas vezes eu não vou conseguir ficar viajando o mundo afora, enviando amostra, porque isso também tem um custo muito elevado. Claro. Então, o concurso, ele dá essa chancela que, cara, esse espumante, ele tem a qualidade e tu pode confiar nessa vinícola que ela produz um produto de alto padrão. Exato, porque muitas vezes a gente não tá falando só do concurso, mas também desses influencers, que eles acabam sendo um balizador na sociedade. Então, a gente tem uma opinião, mas a gente sabe que se o Robert Parker, ele parou e ele se deu o trabalho de provar esse vinho e ele conseguiu pontuar esse vinho, uma qualidade mínima a gente sabe que ele vai ter. A gente sabe que ele tem um padrão Robert Parker, ele tem um padrão J.C. Robinson, ele tem um padrão Efervescentes du Mont. Então, a gente consegue acabar tendo um balizador para não ter que, digamos, provar tudo, porque é o sonho, mas ninguém conseguiria, né, claro. Então a gente consegue ter um balizador da qualidade que a gente vai encontrar, e eu acredito que seja um movimento que abre, principalmente esses concursos internacionais, abre muita porta para o produto nacional, porque a gente acaba colocando o nosso produto lá fora, que ele tem uma premiação num concurso que é o nível europeu, digamos assim, que é o berço do vinho, então acaba dando um quê a mais no nosso produto. E tu sabe algo que vai passar mais certeza do que a gente está falando? A Ponto Nero é uma marca especializada em espumante e que produz espumante para a maior parte o consumo aqui dentro do país. Mas no ano passado, 2022, a gente fez a primeira exportação. Então a gente conseguiu mandar o nosso espumante para a Inglaterra e foi a partir de um concurso que abriu portas. Tipo, nossa, que interessante, espumante brasileiro, já ouvi falar que é bom, mas essa marca tem uma pontuação interessante, eu posso apostar nela. Exato. E aí eu acho que vale a gente dar um adendo, assim, que eu acho bem bacana, que foi essa premiação que fez o pessoal chegar na gente, porém quando eles vieram pra cá, eles falaram que pro produto que chega lá, não é tão interessante ter a medalha no rótulo, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil. O brasileiro gosta de pegar e olhar essas medalhas.
lá eles já acreditam que eles acreditam que eles têm um conhecimento um pouquinho mais elevado, talvez, não sei. No mercado inglês, um consumidor que já consome muito mais do que o mercado brasileiro. Então, eles não gostam tanto de ver a medalha. Eles gostam de saber que existe e que é um produto bom o suficiente para chegar no mercado deles, mas eles não querem ver ela, digamos assim. Tipo, mas só pro pessoal entender, tipo, não é um produto tão interessante para o consumidor final. Aqui se explora muito as medalhas e premiações para o consumidor final, o cara que compra para beber o espumante, né? Mas no mercado internacional se explora muito pro B2B. Então, o comprador, o dono do supermercado, da loja, o importador. Então, são maturidades de mercado diferentes, né, Pri? Exatamente. E logo a gente chega lá, né? Só de começar a beber um pouquinho mais. E eu acredito que tem muita coisa pra gente explorar nesse mundo do vinho. E a gente acredita bastante que o espumante brasileiro só vai subir cada vez mais, com certeza. Tem potencial, tem qualidade, tem o que precisa. Beijão, galera. Brindezinho com o nosso microfone. Até a próxima.